Priscila, eu quero que você analise também, sob o seu ponto de vista, o que foi trazido aqui pela professora Karina sobre a necessidade de manutenção desse poder por Benjamin Netanyahu e o quanto isso guia também as decisões e atitudes que ele vem tomando. Bom, vamos só trazer uma informação aqui. Eu fico com a mídia oriental também aberta. Então, acabou de sair na rede social, efetivamente, do ministro das Relações Exteriores iraniano que não tem acordo de cessar-fogo. Porém, o Irã falou que não tem a intenção de continuar os ataques se, porventura, Israel parar com os ataques, né, de agressão. Então, como a gente imagina, o Trump ele é um showman, ele vai falar além daquilo que ele conseguiu. Com certeza ele estava tentando o acordo de cessar-fogo, mas, de fato, continua a mesma retórica do Irã. Se Israel parar, eu paro. Então, não tem acordo de cessar-fogo, né? Como a gente imaginava que isso fosse acontecer. A gente tem que tomar muita cautela com o que o Trump fala. O Trump tem um posicionamento totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado em política externa, daquilo que nós estamos acostumados, de fato, em relações diplomáticas, daquilo que a gente está acostumado em multilateralismo e, principalmente, em relação ao direito internacional. Para a gente ter uma ideia, às vezes a fala do Trump é contraditória no mesmo momento a do J.D. Vance, que é seu vice. Então, por isso que eu falo, eu acho que a gente tem que ler com cautela aquilo que o Trump traz, porque ele é o negociador do ambiente privado. Isso que é importante que a gente saiba. Ele não é do ambiente público. Para a gente ter uma ideia, pegando o que o professor falou, em relação, e eu concordo 100% que o Trump precisaria de uma autorização do Congresso dos Estados Unidos para fazer essa operação no Irã, para a gente ter uma ideia, a gente está lendo o que o Trump fez a partir da cabeça dele como sendo uma diplomacia agressiva. Então, na cabeça dele, de fato, não precisaria ter uma autorização do Congresso, porque ele não está atacando o Irã. Ele está fazendo uma diplomacia. Eu sei que para nós, de relações internacionais, direito internacional, isso é lunático, isso não existe na teoria nem no fato, mas na cabeça dele, ele está tentando diplomacia. Tanto que ele falou, a paz está instituída. É claro que em termos legais, em termos constitucionais, a gente vai ter muito debate ainda dentro dos Estados Unidos, mas na cabeça dele, porque não é uma cabeça de um ambiente público, ele de fato não está trabalhando com essa perspectiva de se ter o quê? De se ter justamente uma intenção de ato de agressão. Primeiro ponto. Segundo ponto, em relação ao que a professora estava falando, também concordo, Netanyahu tem problemas endêmicos dentro da sua estrutura política, porque ele tem pouco apoio e a sociedade israelense, historicamente, sempre se posicionou contrária, desde o dia que o Hamas fez o ataque, porque o Netanyahu sempre quis, como primeiro ponto, acabar justamente com a questão do quê? Acabar com o Hamas e, secundariamente, conseguir de volta a restituição dos reféns, e a sociedade israelense queria o contrário. Mas o problema da governamentabilidade do Netanyahu, se a gente continuar assim, justamente ele vai querer uma guerra eterna. Porque o ataque do Hamas é horrível a gente pensar, mas foi um momento para o Netanyahu muito providencial, porque ele estava passando por uma crise institucional muito grave. Ele estava, se a gente quiser colocar em termos concretos, fazendo com que se passasse, como se fosse uma emenda constitucional, se for fazer um paralelo aqui no Brasil, que possibilitasse com que ele revisse as decisões da Suprema Corte de Israel. Então, é como se o presidente da República hoje pudesse rever todas as decisões do Supremo Tribunal Federal, em relação, obviamente, à sua pessoa. Então, ele tem um aspecto ditatorial que, de fato, a perpetuidade das guerras é interessante para ele. Tanto é verdade que a gente não vê nenhuma prospecção, nenhum aceno para que se acabe a guerra em Gaza. Né? Eu não falaria nem guerra, mas os ataques em Gaza. Para a gente ter uma ideia, não se passou para a segunda fase do cessar-fogo de janeiro desse ano, porque a sua base aliada, que são os ultra-ortodoxos e os ultranacionalistas, falaram para ele que se você passar para a segunda fase do cessar-fogo, eu retiro o seu apoio. E aí ele perderia toda a governamentabilidade. Então, a gente tem que pensar que existe um ambiente muito complexo, principalmente de como a gente lê a posição do Trump e também como que a gente está lendo o cenário de Israel. Existem diversas, e aí eu me questiono se de fato a gente está conseguindo ler a sociedade israelense, porque se a gente pegar a mídia israelense está falando, bom, agora começou mais uma guerra, novamente o Netanyahu vai esquecer dos reféns. A mídia israelense, ela está cobrindo também os anseios da sociedade israelense. Os anseios da sociedade israelense são é justamente falar o seguinte, nós queremos os nossos reféns de volta, nós queremos uma segurança que não foi construída a partir dessa perspectiva. Então, o Netanyahu não pode acenar para a população israelense. Ele tem que acenar para quem?
para os ultra-ortodoxos, para os ultranacionalistas que garantem a sua governamentabilidade. Então, é um cenário mas tão complexo que a gente precisa ter tanta cautela que é difícil a gente analisar a partir de perspectivas individualizadas. O todo fala muito, mas para entender o todo existe uma completa incongruência, paradoxos e principalmente divergências, inclusive em falas, tanto do Netanyahu quanto do Trump. E para tentar entender esse todo, vocês acreditam que a possibilidade de um cessar-fogo passaria por condições também colocadas pelos ministros ou pelas autoridades iranianas agora? Porque a Priscila traz ali a fala do ministro. O ministro Abbas Araghchi também diz que não houve ainda um acordo de cessar-fogo. O ministro da Fazenda iraniano confirma da mesma maneira. Outras fontes que participaram do tratado disseram às agências internacionais de que sim, que há um acordo em andamento, mas que haveria ainda necessidade de uma confirmação iraniana. Há informação de que o acordo só seria aceito pelo Irã se nas próximas horas Israel parar os ataques que continua conduzindo, pelo menos nesta segunda-feira conduzia também contra o território iraniano, atingindo bases militares importantes para o regime do Ayatollah Ali Khamenei. Como é que será essa construção no ponto de vista de vocês? Isso trata-se também de uma guerra retórica. Aqui nós observamos uma guerra retórica. Da mesma forma que eu ouvi aqui dos professores a análise da diplomacia de Trump, que eu até vou complementar a Priscila, diplomacia de Wall Street, não é? Que é essa visão esse discurso viril, e nós observamos isso sob diversos aspectos da ação do Trump, inclusive na guerra comercial. Um discurso combativo, duro, forte, muito característico do neopopulismo norte-americano, mas seguido do quê? De uma busca de composição, de negociação. E nós estamos vendo isso no Irã, de alguma maneira. Uso de força, acomodação. E também nós temos que observar, Evandro, que há um discurso viril, inclusive um discurso viril ou de superioridade moral própria de uma teocracia dentro do Irã. O Irã jamais admitirá que está perdendo a guerra, que está perdendo o conflito. Quantas vezes ouvimos de Ali Khamenei? Virá algo surpreendente, virá algo que abalará, né, os pilares ocidentais. Algo aconteceu? Não. Então, olha só o que Priscila trouxe do ministro das Relações Exteriores. Nós não aceitaremos, nós não aceitamos cessar-fogo. Mas se nós não formos atacados, nós não atacaremos. Isso é um ato tácito. Ou seja, é um cessar-fogo. É um cessar-fogo, só que ele não vai admitir. E a retórica da vitória prevalece para a comunidade internacional e para a própria comunidade o quê? Interna. Esse é o ponto. E mais um detalhe, Evandro. Professora, você está totalmente correta sobre essa questão do Netanyahu. O Netanyahu se mostra um político hábil e um senhor da guerra. E o Irã, ao meu ver, eu sempre brinco, os ayatolás devem estar com as barbas de molho, literalmente. Porque tudo isso foi fruto de uma má interpretação dessa situação do Netanyahu até 2023. A situação de fragilidade política dentro de Israel foi o motivo, né? Foi o fator determinante para a guerra proxy promovida pelo Irã. E isso salvou Netanyahu. Netanyahu, de alguma maneira, deve agradecer aos ayatolás. Esse é o ponto. Então, volto a insistir. O cessar-fogo, de forma tácita, talvez apareça por aí, porque o Irã não tem condições militares, Evandro, de sustentar uma guerra nem sequer de resistência. Como que eu vou falar de resistência de uma força armada que, em função das sanções, não se moderniza há mais de 30 anos? Enquanto Israel tem os F-35, o mais avançado da Força Aérea, que também já foi destruído,
do Estado iraniano são os Tomcat F-14. Para quem assistiu Top Gun, lembra disso em algum lugar do passado. Então, é interessante para o Irã também uma estabilidade para a sobrevivência do regime iraniano, que, por sinal, está em crise desde 2009. Não esqueçamos da Revolução Verde, que abre margem para o quê? Constantes o quê? Movimentações de oposição. Não é à toa que a internet e as redes sociais estão interrompidas até a segunda ordem. É verdade. Professora. Exatamente isso. E adiciono, né? A Netanyahu, né, voltando à questão do Netanyahu ser um senhor da guerra, com certeza, né, senhor da guerra e um habilidoso político, né, acho que de todas as críticas que nós podemos fazer a Netanyahu, essa não é uma delas. Ele é um político muito habilidoso e que com o Hamas ele vinha desde 2009 fazendo uma dança da morte. Então, para ele se alimentava com o Hamas e o Hamas alimentava ele. Era uma relação simbiótica. Então, o Hamas fazia ataques, Israel revidava, o Hamas permanecia governo de Gaza, que também fechado ali, ganhando dinheiro externo e se mantendo no poder. Netanyahu fazia os ataques, contra-atacava em Gaza, né, em pequenas operações localizadas. Sempre teve um discurso muito forte que protegia a população israelense, que ele era, né, o centralizador da segurança em Israel, o que foi colocado em xeque no 7 de outubro. O 7 de outubro colocou em xeque, exatamente porque o Irã, né, obviamente, isso eu não estou falando da causa palestina, que é justíssima, legítima, eu estou falando da questão da ação do Hamas e do Irã junto com seus proxies, né, junto com o Hezbollah, com os Houthis, etc. O Irã interpretou toda essa visão dessa maneira errônea, no sentido de que, não, agora podemos, né, o Netanyahu já vinha com a popularidade em baixa, né, como pontuado, por conta da tentativa de golpe do judiciário em Israel, e viram agora é o momento, né, agora é o momento de colocar um golpe certeiro que vai finalizá-lo, né, vai tirá-lo do poder. Mas isso não funcionou, porque deu mais gás a ele. Tudo bem, afetou num primeiro momento, porque ele não conseguiu proteger a população israelense no 7 de outubro, mas deu a sobrevida no momento da guerra em Gaza. E isso durou quase um ano. Até que, com a operação militar, viram que não conseguiam resgatar os reféns, a população começou a ficar cansada, e aí vimos a situação, que levou à guerra no Líbano no ano passado, aos ataques localizados ao Irã, 2 vezes também no ano passado, e agora, mais recentemente, essa guerra com o Irã. Então, a gente vê Netanyahu tentando essa sobrevida e usando os Estados Unidos junto, né? Então, primeiro com Biden, só que até mesmo Biden já estava titubeando, que não queria mais apoiar Israel. Quando Trump ganha, para o Netanyahu também o melhor dos mundos, porque com Trump ele via um apoio maior. Apesar de, vamos lembrar, que Trump ganha a eleição em um momento que a população americana está farta de guerras externas. Não querem mais os Estados Unidos se envolvendo em guerras que não envolvem diretamente os Estados Unidos, né? Como é o caso da Ucrânia e como é o caso de Gaza. Mas mesmo assim, para Netanyahu foi um cenário ótimo. E para o Irã foi o grande perdedor, né? E eu acho que a guerra no Líbano no ano passado, que levou à morte, né, do Nasrallah, líder do Hezbollah, foi o golpe que faltava para o Irã e que consolida agora nessa guerra. Então, por isso que Netanyahu uniu, né, o útil ao agradável, né? Tentar combater o Irã, pensou, sim, na possibilidade de derrubar o regime e conseguir se manter no poder e essa sobrevida.